Oi, amigos! Boa noite! Nesta segunda-feira, eu aqui, você aí, meu amigo telespectador da Te Informei TV. Hoje, na nossa sala de prosa, teremos uma entrevista especial, um bate-papo. Vamos trocar ideias aqui com ele, ambientalista, pesquisador, historiador, o Tony da Pedra do Urubu. Voltaremos já! O clima na cidade é de novidade. Vem aí a semana da mega reinauguração do Atacarejo Terra Santa. O cliente pediu e o Atacarejo Terra Santa atendeu. Agora são mais de 2.000 metros quadrados de loja, estacionamento coberto, exclusivo para clientes com capacidade para mais de 150 veículos. Agora são 16 caixas para lhe atender ainda mais rápido. Agora você terá acesso à nossa mega loja por 2 endereços. Nova entrada pela rua João Lucena. Mega operação de preços baixos e ofertas imperdíveis durante toda a semana da mega reinauguração do Atacarejo Terra Santa. Lugar de vender barato. Oi, amigos, estamos de volta. Hoje, gente, nós estamos aqui com ele. Na verdade, o nome dele não é Tony da Pedra do Urubu. Boa noite, meu amigo Tony. Por gentileza, diga seu nome de registro. Boa noite, meu amigo Mendes. É uma satisfação imensa estar nessa prosa aqui com vocês, né? Na realidade, Te Informei, não é isso? TV. Isso. Obrigado pela essa oportunidade. E nesse ano, na realidade, meu nome completo é Tony Antônio dos Santos. Antônio? Tony Antônio dos Santos. Dos Santos. Ah. Mas, na realidade, hoje é conhecido como Tony da Pedra do Urubu. Eu acho que se alguém procurar quem é Tony Antônio, ninguém vai conhecer, mas Tony Virou uma marca, o seu nome, né? Isso. Tony da Pedra do Urubu. Da Pedra do Urubu. Até porque, quem não conhece a Pedra do Urubu, vai conhecer agora. Porque o Tony, ele tem um conhecimento profundo da Pedra do Urubu, que hoje é um monumento turístico que nós temos aqui em Braga Santo. Já foi visitado por vários municípios da região aqui. Toda a região aqui já ouviu falar e impressionou-se com esse título de Pedra do Urubu. Até porque o urubu é uma ave que faz uma limpeza no Nordeste, né? Em toda parte do mundo tem um urubu. O urubu faz parte desse contexto da natureza, né? É um caboclo muito limpo. Ele é quem acaba com a sujeira que está na face da terra, né? Sem dúvida. E você, para acabar de completar, embelezar o urubu, teve o prazer de se tornar um homem conhecido através da proteção da Pedra do Urubu, né? Sem dúvida. É um monólito, né? Aquela rocha é um monólito. É um patrimônio histórico cultural. Se tornou na nossa cidade. É uma referência. Como você comentou agora há pouco, né? Que ela é conhecida hoje na região, mas eu já vou mais longe. Veja bem, hoje esse trabalho nosso, a divulgação hoje, ela chegou a nível regional, a nível estadual, a nível nacional e a nível internacionalmente. Parabéns pelo seu trabalho. Nós temos uma lista de visitantes, assim, poucas vezes a gente lembra de pegar as assinaturas, mas eu vou lembrar agora rapidamente, assim, da Argentina, de Portugal, da França, da Islândia, dos Estados Unidos,
e Uruguai, Paraguai e outros países, entendeu? Nós já recebemos visitantes desses países. E, sem dúvida, até às vezes em caravana, em grande quantidade de pessoas. Então, hoje ali é conhecido. É como se diz. Eu vejo até... Um amigo meu falou para mim que quando a gente começou a fazer a divulgação no início, e daí ele comentou que no futuro a história, o nome da Pedra do Urubu, né, a história da face de Cristo também, ia para outros países, ia lá para o Japão. E eu já fui informado que já foi divulgado lá no Japão, escrito em japonês, a história do nosso trabalho voltada à face de Cristo e à Pedra do Urubu. Ô, Tony, você fez uma coisa importante, porque é o seguinte, os ambientalistas, eles existem de polo a polo, né? Isso é na Europa, nos países orientais, ocidentais. Eles têm, assim, a curiosidade sempre de pesquisar onde tem uma coisa nova, né? Ou seja, pedra, animais desconhecidos, Sem né? dúvida. Não é assim? Exato. Então você foi privilegiado porque já recebeu visita americana, argentina, Portugal. Portugal. Né? Portugal são os nossos irmãos luso-brasileiros, né? Isso é bom. Ismênia, né? Tá bom. E todos eles, com certeza, ele levou fotografia, levou informação que, na certa, eu que não sabia falar português, mas tu intérprete aí para te ouvir e passar para ele, né? Isso é. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava em casa e me ligaram, né? Juazeiro, se informaram, ligou para mim, só com uma língua diferente e tudo mais, eu digo, rapaz, isso fica ruim. Achei até que era um trote. Mas daí depois veio outra pessoa e falou pelo esse rapaz, isso eu estava falando para mim, disse, eu estou aqui, estou hospedado, nós temos um hóspede aqui em Juazeiro do Norte, e ele está querendo ir para Brejo Santo para poder conhecer a Pedra do Urubu, o trabalho que vocês fazem aí, é você o responsável? Sim, confirmei. Aí perguntou se ele poderia vir para cá e ser o responsável lá de acompanhar, né? No momento que ele estava aqui em Brejo Santo, eu sem dúvida marcou, e aí vem esse rapaz que ele... Não, nesse caso, esse era da França. Esse era da França. Então... Os franceses, Tony, no tempo que eu fazia aqui o primário, os franceses já vieram aqui em uma época pesquisar o Nordeste, os minérios, o subsolo, e inclusive o intérprete aqui era o professor, saudosa memória, professor José Tele Carvalho, quem traduzia a conversação dos pesquisadores que vieram da França para cá, ver a profundidade de cacimba, que aqui antigamente tem muita cacimba, né? Isso. Cacimba com água doce e cacimba com água salgada. Nessa época, a Pedra do Urubu era só um alojamento dos urubus, né? Porque hoje muita gente pergunta por que Pedra do Urubu e ninguém vê mais um urubu lá. Sim, mas naquela época tinha um matadouro no antigo serrote, né? Que hoje é denominado Alto da Bela Vista, né? Que é onde tem a sede do museu que você coordena tudo isso aí, né? Sem dúvida. E esse nome está sendo levado para o mundo inteiro através de você. Inclusive, eu queria perguntar, Tony, já que está passando a pandemia, se tem algum projeto assim para levar um banner para o aeroporto de Juazeiro do Norte, para que você conheça Brejo Santo e também a Pedra do Urubu. Bacana essa sua orientação, entendeu? Eu sempre vejo lá, às vezes na semana, há pouco dia eu estive lá no aeroporto de Juazeiro, fui deixar meu filho que está trabalhando no Uruguai e tudo, e daí eu vejo. Mas eu confesso, eu ainda não tinha pensado desse lado. Porque você sabe que sempre os hotéis, pousadas e albergues sempre tem lá um quadro para mostrar os pontos turísticos da região, né? Sem dúvida. Porque vem os trilheiros, né? Isso. Vem os ambientalistas, como você se encaixa muito bem com eles, para fazer um levantamento, né? O que é que existe ali, o que é de novidade, Isso. o que pode ser pesquisado, né? Não é assim? Isso, sem dúvida. Porque lá a história da Pedra do Urubu não está só no Urubu, também tem os nossos ancestrais, que são os índios dentro da região, né? Isso, exatamente. A Pedra do Urubu, na realidade, é um marco, né? Só voltando atrás, esse projeto aí da divulgação no aeroporto? Turista, no aeroporto, sem dúvida, a gente vai colocar em prática. Entendeu? Tem uma casa de artesanal lá, uma loja, a gente já pode entrar em contato e deixar lá, né? Ou ficar no aeroporto. É porque até pessoas que não sejam ambientalistas, mas hoje todo mundo quer saber de uma coisa nova, né? Isso é. O ser humano é curioso. Então já pensou, o Aurélio, o Gutenberg, tem um parente lá em São Paulo, aí o cara vem conhecer aqui e diz, rapaz, Brejo Santo tem um ponto histórico, né? Isso é. Tem um monumento, vamos lá, vamos ver como é que é esse museu da Pedra do Urubu. Isso. Vamos falar de perto, trocar uma prosa com o Tony. Isso, exatamente.
Na realidade, quando nós falamos só na Pedra do Urubu, mas na realidade é um complexo, né? É um complexo de bens naturais, né? De patrimônio também. Por exemplo, começando, às vezes até eu falo, né? Que para falar da nossa cultura, eu acho assim, eu particularmente, eu penso e acredito que tem que começar por lá. Por quê? O complexo foi onde aconteceu o surgimento de Brejo Santo. Aí no complexo, além dos bens naturais, patrimônios histórico-culturais, né? Nós começamos pela Pedra do Urubu, Pedra do Sapo, Pedra do Índio, Pedra do Porco, né? Furna da Onça, que é o buraco da onça, a antiga Cacimbinha, que foi uma das primeiras fontes de água para o consumo humano da nossa cidade. Aí depois vem o Açude da Nascença, que é o embrião principal da nossa história, não é isso? Aí depois vem o Cruzeiro de São José, que foi construído em 1942 por uma das primeiras educadoras de Brejo Santo, Balbina Lídia Viana Reis, né? E depois vem também a primeira caixa d'água, que foi construída em 1951 também, pelo gestor senhor Denguin, né? E depois também vem a Mão Lavanderia, que era de grande importância, que tinha também ali, faz parte também do complexo. Então tudo aquilo que nós temos ali uma história muito, muito bonita. Nós temos ali uma riqueza grande cultural para a nossa cidade, que é o complexo de Brejo Santo. Eu vejo até que deveria nós hoje nós temos pensamento e já reivindiquei à Secretaria de Cultura placas de indicações. Por exemplo, ali a Cacimbinha, ali a Pedra do Sapo, ali a Pedra do Porco, ali a Pedra do Urubu, ali a caixa d'água, entendeu? Indicando quando foi fundado e tudo mais, as datas. Então, ainda tem o Cruzeiro lá em cima, né? O Cruzeiro de São José, que foi construído em 1942, né? Pela uma das primeiras educadoras, como eu comentei. Mas o Cruzeiro de São José, ele foi construído em 1942 e passou por uma reforma no ano de 2007. Porque em 2007 ele estava próximo a ser demolido, entendeu? Nós fizemos, através de mutirão com a comunidade do Alto da Bela Vista e do Círculo Vizinho, fizemos um mutirão, trabalhamos em torno de um mês e conseguimos restaurar, fazer um calçadão e tudo. Então tudo isso aí faz parte da nossa história. Hoje o Cruzeiro até caiu no dia 1º de janeiro de 2021, deu uma chuva com forte ventania na cidade, não sei se vocês estão lembrados, e daí a cruz, lá, por conta desse tempo todo insistente, ela não resistiu, acabou caindo a parte da cruz, a parte de cima. Mas está intacta a madeira lá, tudo, e nós estamos aguardando aí para ser recuperado. Ô, Tony, já que existe esse complexo da Pedra do Urubu, o Buraco da Onça, a antiga lavanderia, a antiga Cacimbinha, que o progresso, o asfalto tampou a Cacimbinha, né? Sem dúvida. Que ali, na minha opinião, poderia até hoje afastar 2 metros da estrada, um pequeno desvio, e reabrir a Cacimbinha, como foi reaberto uma cacimba na Praça da Sé, em Fortaleza. Lá no centro de Fortaleza, no documento antigo, dizia que a Praça da Sé, a Praça do Ferreira tinha uma cacimba e foram escavar e descobrir, né? Isso. Então ali, eu conheci o tanque da Cacimbinha, o pessoal ali carregando água em carroça para abastecer as cargas de Brejo Santo. Exatamente. Então, se existe um pouquinho de interesse aí, uma boa vontade, isso é bom porque quem vem fazer o roteiro do conhecimento da Pedra do Urubu vai passar pela pedra, vai passar pelo Buraco da Onça, vai chegar na Cacimbinha e caso ele queira conhecer o Cruzeiro, né? A própria igreja aí, já que o nosso padroeiro do Ceará é São José, por que não celebrar uma missa uma vez por ano, né? No Cruzeiro, né? Vamos todo mundo, né? Não tem aqui o Santuário de São Francisco? Não tem o Santuário de Mãe Rainha? Isso. Então vamos lá também celebrar uma missa lá no Cruzeiro, lá do Alto da Bela Vista, né? Isso. E naquele Cruzeiro ali existe um cemitério lá também, não sei se vocês têm conhecimento. Eu não sabia. Ali foi enterrado várias crianças, primeiro crianças pagãs, e outras pessoas também. Nós temos informações adultas também, por exemplo, na época da lepra, né? Isso, cancerismo, né? Foi sepultado lá. Quando nós fizemos o resgate lá nós fomos restaurar o Cruzeiro lá no ano 2007, nós identificamos lá 12 túmulos. 12 túmulos. Vocês, olha, o Tony citou uma coisa importante. Olha, gente, Cruzeiro, sempre nos rincões aí do Nordeste, até um poeta diz o seguinte, o nosso amigo Furiba, já falecido, João Furiba, ele diz o seguinte, conterrâneo do Aurélio, paraibano. Isso. Ele diz o seguinte, seja estrada, rota
Floresta, em qualquer caminhada, em toda beira de estrada tem uma cruz encravada. Ninguém sabe se foi de morte morrida ou de morte matada. O seguinte, o cruzeiro, quando menino, existiam os penitentes que faziam as visitas aos cruzeiros. Por quê? Porque quando uma mulher paria um filho, parir vem de resguardo, né? Isso. O nome é parir, né? Pare, né? É. Toda mulher pare, né? A palavra pare, né? Senhor, né? É. Aí o seguinte, quando paria um filho, que o recém-nascido morria em época difícil, de seca, então, para não trazer até o cemitério, se sepultava aquelas criancinhas ao pé do cruzeiro. Exatamente. Primeiro que é um símbolo de fé, né? Isso. Então a mãe não queria perder a fé que aquele filho estava próximo ao Criador. Isso. Né? Porque a cruz é um símbolo de fé, né? Exato. É o maior símbolo de fé da nossa igreja, é a cruz. A cruz, né? Veja, até que quando o seu avô, minha avó, João Ventania, cruz, vem para lá. Cruz credo. Cruz credo, né? Então é o seguinte, eu acho que você já está no meio, nesse convívio aí, vai começar a fazer um calendário para alertar que tudo isso aí vai gerar renda. Isso. Num dia de uma missa dessa aí, vai ter o cabo vendendo picolé, vai ter vendendo o churrasquinho. Já o sertão pernambucano sobrevive da missa lá de Serrita, né? Uma vez por ano, que o mundo todo conhece. E quem sabe se um dia o mundo todo vai saber que Brejo Santo tem um cruzeiro onde se sepultou pagões e os que morreu daquela doença, que o pessoal tinha fé que Deus ali estava guardando aqueles, né? Isso. Corretamente. Concordo plenamente. E sem esquecer também que quando eu falei de tudo isso aí que existe no complexo, né? Lembrei, é bom frisar, nós podemos enriquecer mais ali também com o quê? Com a missa do vaqueiro ali naquela localidade, no complexo. Por quê? Porque ali, na realidade, foi uma localidade onde já faleceu um vaqueiro, que foi Olegário Rodrigues de Melo. Repita o nome dele aí. Olegário Rodrigues de Melo. Ele faleceu ali. Faleceu ali, próximo à Pedra do Urubu. Na última tem aquela ponte que dá acesso ao Baixo do Boi ali. Correto. Ali na época tinha só o riacho, não tinha ponte. E aí tinha, se eu não me engano, foi no dia 26 de dezembro de 1996. E daí ele vinha com o cavalo e foi passar, estava cheio. E aí a água acabou levando ele com o cavalo e ele... Seu Olegário, exatamente. Então, inclusive aquela ponte, não sei se vocês têm conhecimento, mas aquela ponte, ela foi nomeada. O nome dela é Ponte Olegário Rodrigues de Melo. Inclusive foi eu que fiz essa reivindicação. Bem merecido. Através da Câmara Municipal. Bem merecido. Permanece a história viva, né? É a história viva, então. E daí nós estamos ainda estamos nesse intuito de ser realizada a missa do vaqueiro lá naquela localidade, na Pedra do Urubu. Que é muito bem. Inclusive, podia até criar, já que está na moda aqui, né, todo o Nordeste, uma cavalgada, né, num domingo desse, né? Isso. Sair, digamos, do São Sebastião, chegar até ao Cruzeiro de Brejo Santo, né? Esse ano. O ano que vem, vamos sair da Vila Conceição, chegar até o Cruzeiro de Brejo Santo. Sair lá do São Felipe, chegar até... Tudo isso aí são movimentos que geram rendas, turismo, né? Turismo, exato. É um turismo ecológico, né? Porque não está queimando gasolina. Isso, é em cima de cavalo, burro, né? Sim. Carro de boi. Contribuindo com a ecologia. É bom. Exato. Sim. Aí, agora vamos falar de uma coisa muito importante. Todo ser humano é curioso, né? Eu sou muito curioso. Perguntador, né? Já deu para ver, né? Como foi que você despertou a criação do Museu da Pedra do Urubu? Do museu? Na realidade, o Museu da Pedra do Urubu surgiu assim. A comunidade, nós se projetamos. Eu lembro que nós tinha uma instituição lá que chamava Casa da Família. E daí teve um ano... Na Casa da Família se reuniu, discutia assunto da sociedade. Isso. E só que numa dessas reuniões veio um pessoal de fora, até de outros países mesmo, né? Isso. E daí eles vieram para perguntar para a gente, entendeu? O que a gente pensava para desenvolver, que lá na época ainda era conhecido, era o Serrote, não era o Alto da Bela Vista. O que a gente pensava para desenvolver e tudo mais. E ali cada pedia opinião a um a outro, né? E aí foi citado um museu. E daí conversamos sobre o museu nessa aí, o homem lá disse, o museu é uma coisa que a gente vamos conseguir, dá para a gente conseguir recursos e tudo mais, e vocês vão ter um museu aqui tudo. E daí depois o povo foi embora. Mas depois, na semana seguinte em diante, chegava uma pessoa lá em casa e disse, Tony, eu vim trazer aqui, ó, esse pertence aqui, foi da minha avó, do meu avô, do meu pai,
que é para nosso museu. Quer dizer que daí, dessa reunião, foi onde nasceu a ideia das pessoas espontaneamente, Isso. que tinha algum artefato antigo, Isso. que era do avô, do avó, do bisavô, levar até você. Exatamente. Aí eu digo, minha casa pequena e tudo mais, eu digo, rapaz, não, mas você vai guardando aí, guarda aí. Eu digo, é só um só dá para guardar. Mas daqui a pouco veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. E daqui a pouco chegava uma pessoa com uma cadeira, chegava com um pilão, chegava. E eu digo, agora complicou. E daí daqui a pouco o próprio povo estava visitando a minha casa como museu. Eu morando na minha residência, né? A Beatriz tem 13 anos de idade, nasceu praticamente dentro do museu. E daí o pessoal chegaram e começou a visitar, e daí a casa de Tony ficou um museu. E daí nós titulamos Museu da Pedra do Urubu. Por que Museu da Pedra do Urubu? Porque é bem ao lado da rocha, né? Isso. E daí a gente também resgatando também a história do antigo serrote junto com a própria história da Pedra do Urubu. Ô, Tony, é uma coisa interessante, porque no mundo inteiro existe a memória histórica, né? Isso. Então vocês tiveram o bom senso, né? A criatividade, a atitude de manter a memória do antigo serrote, que é hoje Alto da Bela Vista, viva, né? Contando a história dos antigos que fizeram a primeira comunidade dali, foram feitos pelos antigos, é claro, né? Mas os mais novos tiveram o cuidado de guardar algum pertence que hoje se encontra exposto no Museu da Pedra do Urubu, né? Museu da Pedra do Urubu, isso. Na realidade, lá era conhecido como Serrote, né? Não era o Alto da Bela Vista. É tanto que quando eu fui morar lá, era uma localidade que, infelizmente, parte da população tinha preconceito com aquele povo, né? O povo lá, na realidade, sempre era conhecido como os negros e as negras do Serrote. E daí, quando eu fui morar lá, veja bem, eu apanhei um chão lá, um rapaz me devia um dia, ele soltando, só tem um chão lá no Serrote, se você quiser eu dou pela conta. Aí eu digo, tá perdido, eu vou pegar esse chão lá. E daí comecei a andar lá. Quando eu comecei a andar, outras pessoas na rua me viram andando lá e perguntaram, Tony, o que tu tá fazendo ali no Serrote ali? Rapaz, ali só mora gente ruim, só mora quem não presta ali. É incrível, né? Aí eu olhava assim, eu digo, meu Deus, e quando eu chegava eu não via essas... Isso. E daí pessoas dizendo, rapaz, teve pessoas, até vou falar a realidade, tem pessoas que chegaram, Tony, tu tá vendendo ou comprando droga lá? Minha Nossa Senhora, chegou esse tipo de pergunta. Chegou esse tipo de pergunta. Horrível, né? Exatamente. Então e daí eu comecei a construir uma casinha lá para vender, para ver se eu vendia lá, para apurar o chão, né? Isso. E como que eu não fui, comecei a trabalhar na casa, fazendo tudo mais, na época eu estava pagando aluguel, e aí não arrumei comprador, eu digo, o pessoal, quando chegar, se eu oferecer uma pessoa, a pessoa diz, eu não quero nem de graça. Casa aí eu não quero não. Ô Tony, você quando frisou aí a questão da mal impressão dos residentes do antigo Serrote, eu quero aqui render uma homenagem a toda a família de Dona Sabina. A nega Sabina foi a nega que mais doou sangue em Brejo Santo. Foi a mulher que mais doou sangue em Brejo Santo. Ela deu de mamar a várias crianças. E era do Serrote. E era do Serrote. Era do Serrote. Que fique bem claro, minhas homenagens a toda a família da nega Sabina. Eu tive o prazer de conhecê-la, gente simpática, nunca vi ela com raiva, sempre sorrindo. Sempre quando as casas de saúde aqui, que era Nossa Senhora de Fátima, e a casa de saúde do Dr. Antônio, que tinha um paciente necessitando de sangue, a primeira pessoa a ser convidada era, vai buscar Sabina? Sabina Maria da Conceição. Sabina Maria da Conceição. Onde ela estiver lá em cima do primeiro andar, que Deus abençoe ela e toda a família, porque ela salvou muita gente. O seu trabalho lá hoje já é visto como um trabalho cultural, né? Isso. Que antigamente era rejeitado, né? A região, os moradores, até porque ali já foi um matadouro, né? Mas não é de gente, não. Lá se matava porco, boi. Exato. Vamos explicar isso aí, né? Exatamente. Né? Então, como eu comentei, em relação quando nessa época que eu fui morar, então houve essa. E daí eu acabei, como eu não consegui vender a casa, aí o pessoal, eu digo, rapaz, já. Meu lugar é aqui. Já mora, o pessoal fala que só mora gente ruim, quem não presta, depois eu vou morar aqui agora. Vou morar uma pessoa. E daí acabei me embelezando, entendeu? Com a própria rocha, com a Pedra do Urubu, achava bonito. Eu disse, rapaz, isso aqui no futuro vai ser um ponto turístico. E comecei a conscientizar a própria população, né? A importância daquela rocha ali. Mas como que a rocha, o pessoal tinha preconceito também com a rocha, por quê? A rocha ela ganhou o nome de Pedra do Urubu. Por que ela ganhou o nome de Pedra do Urubu?
É porque, na realidade, onde começou a ser abatido os animais para o consumo humano na nossa cidade foi naquela localidade. Correto. Na época que não tinha nem prédio construído para abate, mas já tinha um abatimento. Porque eu tive a oportunidade de conversar com o Moreno, que foi um do ex-cangaceiro do Bando do Lampião. Quando ele esteve aqui em Brejo Santo, ele falou para mim que naquela época do Bando do Lampião era conhecido como Pedra do Urubu. Como é o nome dele que você falou aí? Moreno, né? Moreno, Ele é tio do advogado aqui, né? Isso, Né? Diretor. Ele esteve aqui, deu entrevista aí na televisão cearense, aqui no Hotel Municipal, né? Exatamente, eu tenho foto com ele. Ele e a esposa dele, né? Eu conversei com ele, tenho foto Isso. com ele. É Duvina, a esposa dele. Todos os dois foram cangaceiros. Isso, tanto ele como ela, né? Aí ele comentou que na época eles passaram aí ao lado da Pedra do Urubu e já era conhecido como Pedra do Urubu. Devido ao ninhal que tinha lá, né? Na época já tinha um abatimento dos animais lá, entendeu? Ele falou que até de pendurava nas árvores para poder tirar a pele e tudo mais. E daí os urubu vinham atraídos para se alimentar do resto dos animais e acabou ganhando o nome Pedra do Urubu. Quem falou o nome Pedra do Urubu primeiro também ninguém sabe, mas há muitos anos. Mas devido lá, toda tarde, eu lembro que quando tinha meus 6, 8 anos de idade, a gente ia para as porteiras, né, lá para o Engenho, e ou então para a Matança, e a tardinha lá, a pedra ficava pretinha de urubu, né? Era o ninhal deles ali. Sem dúvida, era. Então, veja bem, aí daí aonde há esse abatimento de animais... os restos jogavam para lá? Jogava lá e quando é jogado em céu aberto, né? Catingo, balcheiro é horrível. E atrai o urubu. Você vê que aqui já está industrializado e a pessoa ainda reclama, né? Ainda reclama, então imagina como que era lá. Então aí já era um dos motivos para o povo ter preconceito, né? Exato. Então, e daí depois, passados os tempos, depois acabou o matadouro, aquelas casas foram demolidas, né? Isso. E aí o pessoal começaram a jogar o lixo ao redor da rocha, transformar em lixão. E aí foi outra problemática. Para fazer uma limpeza ali. Aí foi outra problemática para a gente. Depois também pessoas utilizavam para práticas erradas, né? Por exemplo, como infelizmente o pessoal usar droga, usa droga, prostituição, envolvia prostituição infantil. Então muitas das pessoas da própria comunidade colocaram na cabeça que a solução era demolir. Entendeu? A rocha era que era ocupada de tudo. Exato. E já eu defendia a rocha, já tinha aquela preocupação de não demolir. Mas eu conversei com o seu saudoso Mário Leite, que foi prefeito de Brejo Santo, também mora próximo. Ele falou que na década de 70 também tentaram demolir ela também. Ele falou que ele falou para mim que abaixo de Deus, se ele não tivesse visto, tinha sido demolido nessa época. Correto. Inclusive outro que brigou também, Tancredo, né? Tancredo Teles. Tancredo também sempre foi um cara que defendeu ali também, que contou a história, né? Inclusive, ele, uma das pessoas que falou para mim depois, chegou para mim, Tono, você agora é o guardião da Pedra do Urubu. O guardião, exatamente. Ele falou para mim, né? O guardião. Quando ele falou para mim, quando eu comecei a trabalhar na época lá, e ele chegou para mim e confessou, Tono, rapaz, eu lutei tanto por aqui, mas ele disse, ainda bem que agora você agora que vai dar continuidade. Eu, sendo você, aproveitava a frase dele, né? E já seria um título de um livro que você vai escrever com certeza, que o Diário Seu vai tornar-se um livro. Né? Isso. Né? O guardião da Pedra do Urubu. Isso. Porque, com certeza, o nosso país vai ter os contadores de história. Né? Nas escolas, nas faculdades. Porque senão ficou sem memória. Isso, exatamente. O mundo inteiro tem um contador de história. Por que o Brasil não ter? Isso, exatamente. 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 Porque o nosso acervo aqui cultural é muito grande, né? A começar da primeira professora, né? Nós tínhamos um projeto de escrever esse livro com a Lenira Macedo. Ela falou que ela escreveu Parede Vermelha antes dela falecer. Ela falou, então no próximo seria o livro, que eu sempre sentava com ela, conversava, ela estava tudo. Mas ela faleceu. Mas a gente tem um arquivo bem bacana para a gente escrever o livro. Tem outra professora agora que está interessada também em fazer esse livro com a gente. Isso é importante. Inclusive, você hoje faz visita nessa escola para falar sobre a Pedra do Urubu, né? Sem dúvida, fazemos. Nós trabalhamos, né, com aluno, desde a creche infantil, ensino fundamental, ensino médio, universitários, né? Até mesmo estudante universitário, como da URCA. Eu já fui convidado para palestrar na URCA, já veio caravanas de alunos para poder a gente dar aula, participar de aula de campo com eles aqui na nossa cidade. Então, nós já fazemos essa contribuição com a nossa educação, tanto escolaridade como a educação ambiental. E seu trabalho, ele não pode parar.
Isso, não podemos. Você vai criar o seu sucessor, a sucessora, né? Que você tem filho e filha, né? Isso, exatamente. Algum deles talvez goste de acompanhar o pai, né? Sem dúvida. Não é? Beatriz, que nasceu no museu praticamente, está com 13 anos. Né? Lá, como eu comentei agora há pouco, o pessoal era conhecido como os negras do serrote. Porque, na realidade, o pessoal tinha sim preconceito. Eu tenho uma amiga nossa lá, que ela falou para mim que trabalhava numa casa de família, e daí ela disse que a patroa dela queria muito bem. Ela disse que tá uns 2 anos, 3 anos trabalhando lá, e a patroa dela gostava muito dela. Perguntou ela, onde você mora? Foi, aí quando foi um dia, eles estavam conversando lá, sentado lá, e a patroa disse, minha filha, tu mora onde mesmo? Ela disse, eu moro no serrote. Eu disse, tu mora no serrote? Não acredito. Foi. Aí ela disse, não, eu moro lá. Porque você nunca me falou, ela nunca me perguntou, mas aí está perguntando agora, bora lá no serrote. Ela disse que no momento, ela mudou o comportamento, o tratamento com ela. No dia seguinte, quando ela chegou para trabalhar, a patroa dela está ali, tá vendo aquele quartozinho lá atrás? Tá separado. Ali está seu copo, está seu prato, está sua colher. Você... Besteira, né? Então, essa pessoa está viva em São Batista Mulher, a realidade. Isso você tem que escrever, porque isso aí faz parte do conto do museu, né? Tem que estar na história, né? Exatamente. Porque a primeira página é serrote. Isso. Aí vamos virar a página. Aí tornou-se Alto da Bela Vista, né? Outro rapaz também que falou para mim que trabalhava, o patrão dele era muito bom com ele, aí ele disse que um dia trabalhou até tarde da noite, aí o patrão dele teve que deixar ele em casa. Aí quando saiu lá, você mora onde? Ele mora no serrote. Bom, não. Mas tu mora no serrote? Eu nunca sabia que você morava no serrote. Ele, na semana seguinte, dispensou ele do emprego. Não quis mais ele também. Então, a realidade é essa aí. Esse preconceito vem de longe, veja bem. A realidade, a Funda da Onça, sabe por que o nome Funda da Onça? Alguém se escondia lá? Sabe sim, não tem a história da cobra da nascença? Que da nascença exato. Cobra? Uhum. Sabe a história por que Funda da Onça, ou mesmo buraco da onça? Por que a cobra da nascença? Não sei não. Por que o moco lá do Alto da Bela, o moco lá do serrote, matava as crianças, corria atrás das crianças e espancava as crianças? Sabe por quê? Tudo isso aí foi criado. O pessoal elitizado do centro da cidade criaram essa imagem. Uma imagem negra, né, do serrote. Que era para os filhos deles não se misturar com os filhos do povo do serrote. A real história é essa aí, entendeu? E daí eles não queriam, não aceitavam, entendeu? Então criaram essa história. Você lembra de Jobs, de Jocelino? Lembro, sim. Jobs falou para mim que ele faleceu, né? Isso. Deus a tenha no reino do céu. Ele falou para mim que ele falou para mim, Tony, rapaz, ele falou para mim daquela idade quando ele faleceu, ele falou para mim, eu acho que ele tinha quase mais de 50 anos de idade, ele falou para mim que nunca tinha visto um boco, porque tinha um boco lá do serrote, que era conhecido um boco do serrote. Isso. Aí ele disse que nunca viu esse boco, mas ele falou que quando sonhava com ele, ele ia se assombrar ainda. Por quê? Os pais dele diziam, se você for lá para o serrote, o boco vai correr atrás, vai pegar você e espancar você. É baseado naquele conto, aquela lenda, o bicho-papão, né? No Papa-Rua que tem o bicho-papão, o Papa-Figo, né? Isso, exato. Papa-Figo, né? Então o serrote foi um local de muito preconceito, muito discriminado, entendeu? Sabe, a origem do serrote nasceu povo que vieram do Pernambuco para cá, o pessoal pobre que havia também de seca, tudo, e começaram no início... Eram os retirantes, né? Exato, o local deles era ali, entendeu? Que a gente tinha como conviver no meio do pessoal elitizado, o pessoal sempre teve essa divisão, né? Então, eles tinham que morar no serrote, o local era o serrote ali. Então, já vem as histórias, né? Aquelas primeiras famílias dali, que nem os Ângelos, né? O seu Manuel Ângelo. O finado Bofó, né, que é o pai do cantor, né? Boré, né? De Boré, exatamente. Boré. Eu lembro que Bofó trabalhava com o tio Pedro Nicodemo, era muito bom. Isso. Ficava educado, né? Sempre andava a cavalo, que tinha um problema numa perna, né? Isso, exatamente. Né? A locomoção dele era através de um cavalo, né? Exatamente. Todo dia olhar o gado de Pedro Nicodemo lá no monte, né? Isso, E eu conheci a Cid Maria Joana, se não me engano, né? Que era metida a índio, tirava uma foto trajado de índio. Exato. Boré também, o próprio Boré. Boré, né? Boré também. Chico de Nazaré. Isso, Ded Maico também, né? Bom, nós já prosamos aqui um bocado de coisa boa, mas nós vamos tomar um cafezinho. Não esqueça de passar amanhã no Super Select, que tem grandes promoções em todas as gôndolas. Voltaremos já. Assim que você entra em nossa loja, você vai se deparar com a nossa recepção, onde você pode estar guardando seus objetos para que você possa ter mais conforto quando estiver fazendo as suas compras. Em frente temos o nosso Televendas, onde pegamos todos os seus pedidos via WhatsApp e você pode estar fazendo suas compras sem sair do conforto da sua casa. E ao lado temos o nosso cartão Terra Santa, onde você pode estar vindo fazer o seu. E é muito simples, basta RG, CPF e um número de telefone. E também tem muitas vantagens, você tem até 40 dias para pagar e
pode parcelar em até 2 vezes a partir de R$100. Temos mais de 10 caixas para evitar filas e para que você possa ser atendido rapidamente. Em nossas seções, temos mais de 20 mil itens onde você pode estar vindo fazer as suas compras. O açougue tem uma enorme variedade de peças de carne, qualidade e higiene. Frutas e verduras docinhas e fresquinhas. Aqui temos um lugar espaçoso onde você pode ficar à vontade para escolher. Temos uma grande variedade aqui também. E para finalizar, temos a nossa padaria / confeitaria, onde todos os dias temos pães, bolos, salgados, uma enorme variedade de delícias para vocês. Vem para o Atacarejo Terra Santa, que aqui você vai se sentir bem. Oi, gente, estamos de volta na nossa sala de prosa, Te Informei TV, transmitindo ao vivo e simultaneamente através do YouTube, Facebook, Instagram e @Te Informei TV, portal teinformei.com.br/TV. A vocês o nosso abraço, a nossa saudação em nome da nossa direção. Bom, ô Tony, como foi que foi o impasse assim de transformar, ou seja, mudar o nome Serrote para Alto da Bela Vista? É de grande importância essa pergunta da colocação. Veja bem, isso que eu comentei agora há pouco, em relação ao preconceito, né, que parte da população tinha, daí foi onde a gente vê, através de uma associação que a gente criou, nós decidimos mudar o nome. Quem teve a ideia? A ideia mesmo para mudar fui eu. Partiu da minha pessoa, com a permissão de Deus e com o apoio da... Já sei, você ficou ali por trás da Pedra do Urubu, aí achou bonita aquela vista. Daí nasceu o nome. Exatamente, No começo, da época de Joaquim Carolino também. Joaquim também já comentava também de... Ele tem um conhecimento vasto aqui dali. De ser Bela Vista, né? Devido... De ser a Bela Vista. Isso. Ele comentava, Joaquim. E daí nós, através da associação, nós criamos uma associação com o nome AMABEV, Associação dos Moradores do Alto da Bela Vista. Muito bem. Então, e daí eu estava como presidente da associação na época, e daí eu tive essa ideia de reivindicar, através da associação, a Câmara Municipal, né, a mudança. Ou mesmo... Mas já concordando com a comunidade, né? Isso teve que ter apoio da comunidade. Logicamente que ninguém só resolve nada ainda. Correto. Não tem como logicamente que no começo não foi, que foi maravilha, não, houve aquele debate, uns queriam, outros não queriam. Metade queria, metade não queria. Aí vamos conversar, né? Tudo mais, e vai em cima, vai baixo. Não, aqui vai ser Serrote, nasceu. Mas aí acabou e nós entramos em acordo e a maioria venceu, e daí nós fomos para reivindicar a Câmara, né? Câmara. Para poder... Criou o seu projeto, né? Isso, para que fosse, por exemplo, eu não sou vereador, mas aí daí a gente tive a ideia, tive como se diz, a iniciativa, né? E daí levamos para a Câmara para poder, essa ideia para a Câmara, o vereador fez o projeto, apresentou e daí entrou em pauta de votação na sessão.
Só que na primeira, imediatamente também nem a Câmara aprovou também no primeiro momento, não, entendeu? Na primeira sessão. Não aprovou porque eles vão dizer, não, é porque já vem de longe, serrote, vamos deixar serrote e tudo mais. Tá? E daí eu fiquei, né, eu digo, rapaz, não vai dar certo não. Mas daí eu tive a ideia, reunimos a galera lá conversando, vamos lotar a Câmara e vamos fazer pressão. A união faz a força, né? Aí fomos lá, lotamos a Câmara e quando... Deu pressão. Na segunda sessão, que o primeiro vereador começou a questionar que não ia votar, o pessoal começaram a gritar e tudo mais, protestar e dizer, perguntar se ele morava lá, se ele convivia lá. Tudo Isso. Mais. E aí do segundo em diante já viu que o negócio. Aí disse, não, calma que a gente vai aprovar, mas eu quero falar. Aí, pois fala. E graças a Deus aprovou na segunda sessão. Foi tanto que na aprovação, na aprovação na segunda sessão, o presidente da Câmara, que era Arone Salviano, falou que foi um projeto de grande importância para Brejo Santo. Foi o primeiro bairro a ser legalizado por lei municipal da cidade. Foi, correto, foi o primeiro. E ele falou que ficou triste porque deveria um colega da casa lá ter tido essa iniciativa. Exatamente. Mas quem teve a iniciativa foi a comunidade, né? A comunidade, partiu do cidadão aí, falou, Tony Antônio dos Santos, a partir dessa data, faz parte da história do município de Brejo Santo por ter tido essa iniciativa, né? Iniciativa de grande importância. Parabéns, hein? Parabéns então, mesmo. Ô, Tony, por falar em face, né? Nós temos, por exemplo, aqui tem uma adolescente no estúdio aqui, a face mais linda, né? É a face de um velho, a face de um menos jovem, é a face do nosso diretor e do Somac da técnica, né? Por falar em face, eu não estou falando do face, não, estou falando da face. Como nasceu a visão da face, do rosto de Cristo lá na Pedra do Urubu? Outra pergunta de grande importância também. Veja bem, como eu falei que eu comecei a me embelezar pela rocha, né, na época, e daí eu pensava em me colocar lá como um ponto de referência voltado à visitação. Mas daí eu não sabia também que existia esse perfil do rosto lá. Com o decorrer da luta, na batalha para poder conscientizar e evitar que ela fosse a própria rocha fosse demolida, que chegou a um ponto, uma vez, das pessoas, dos homens, né, aumentar aquele intuito tanto de demolir a rocha, né, começaram vamos demolir mesmo, entendeu? E daí eu fui, como representante, levar as informações para a Câmara Municipal. Chegou na Câmara lá, o presidente da Câmara, Tony, você vai ter que tirar uma foto para mostrar, para trazer na próxima sessão para ver essa beleza dessa pedra, né? Vocês estão demolindo mesmo a rocha, se está acontecendo isso. Eu digo, pois está bem. Aí daí eu voltei para poder... documentar em fotos. Exatamente, para poder documentar em fotos. Só que mesmo nesse período, nós já tínhamos criado, antes de eu ir para a Câmara, nós já tínhamos titulado o movimento através da associação. Um movimento titulado Não Deixa a Pedra do Urubu Cair. Inclusive foi manchete a nível nacional, através do jornal O Povo. Isso. Então, nós já tínhamos esse movimento, nós podemos entrar lá no site, lá, que vocês vão ver que tem nessa data, né? Essa denúncia, voltar esse alerta que foi feito. Exato. E daí, depois que nós voltar para a Câmara pediu as fotografias, na época nós não tinha acesso a essas celular como tem hoje. E aquele tempo era câmera digital, né? Naquele tempo eram as máquinas Kodak. Né? Kodak. E daí tirava as fotos aqui, aí mandava para Tavares, ou então Genival, ou Cazuza, né? Para fazer revelação. Para fazer revelação em Juazeiro, passava 8 dias para receber de volta. Isso, correto. E daí eu tive que falar com o fotógrafo para ele fazer essas fotos, e daí ele foi fazer as fotos, entendeu? E essas fotos justamente para poder formalizar essa denúncia contra a demolição da pedra. Demolição da rocha. E daí, quando eu fui fazer numa dessas fotografias, comecei a perceber. Ampliou ela? Comecei a perceber, né? O fotógrafo revelou tudo mais. E o bom é que quando eu fui falar com o fotógrafo lá, ele chegou para mim e disse, não, Deus me livre, não vou tirar foto de jeito nenhum. Você pode me pagar o dinheiro do mundo que eu não tiro, não. Conversa. Ele disse, eu não tiro, não. Ficou assombrado. Ele disse, eu não quero nem saber dessa história. Ficou assombrado. Ainda disse, eu não quero nem saber dessa história do Pedra do Urubu. Aí eu fiquei, agora complicou. Aí depois eu voltei lá, eu lembrei, vou voltar lá. Voltei lá, falei com ele, vamos fazer o seguinte, vamos no meu dia lá. Meu dia não tem ninguém trabalhando, não. Você vai tirar as fotos só do local lá. Os homens não trabalham lá. Eles vão almoçar e não aproveitam e tiram as fotos. Ele disse, se não tiver ninguém, eu vou. Aí assim eu fiz. Fui lá, eles saíram para almoçar, levei ele lá e tirou as fotos.
Ele falou que não queria fazer parte da história, e o nome dele hoje está na história, né? Isso é Que bom. tem que contar hoje que. Mas claro. Tem que contar que o fotógrafo foi Cazuza. Quer dizer, olha, você vê, é como diz no Nordeste, né? Tem o pai do filho, a mulher que pariu o filho e a parteira que faz parte do parto, né? Exatamente. Né? Então, nessa gestação todinha aí, ele escreveram a história da Pedra do Urubu, né? Aí daí, só que quando eu recebi as fotografias, depois, no momento que eu olhei, aí eu digo, eu percebi, mas eu digo, não, mas não tem não, porque eu nunca vi. Só que aí, às vezes, acontece uma coisa durante o dia, à noite você vai dormir, você acorda, você começa a relembrar. Isso, correto. Aí eu acordei assim de madrugada, foto de meia-noite, depois de meia-noite, aí comecei a relembrar da foto. Eu digo, eu vou olhar a foto. Aí eu olhei a foto novamente, eu sozinho. Aí eu digo, antes de amanhecer o dia, eu vou lá conferir de perto. Daquilo foi às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, antes disso. Aí eu levei a foto lá, me posicionei no lugar e observei a face. Aí naquele momento deu aquela emoção, energia, né? Exato. Aí eu fiquei. Só que daí, imediatamente, eu não fui dizer para o povo, não. Eu passei 5 anos pesquisando. Por exemplo, o médico chegava lá e dizia, Tony, o Pedro Nicodemo, que era teu tio, né? É, meu tio. Pedro Nicodemo, meu tio, era dono disso aqui tudo, eu conheci isso aqui tudo, eu conheço tudo isso aqui. Eu dizia, pois, mente, lá na pedra, lá, na rocha, lá tem um perfil no rosto humano. Aí você dizia, eu conheço tudo, vou lhe mostrar. Aí ele mostrar. Chegava lá, mostrar um local que não tinha nada a ver, eu também não desconcordava. Isso. No dia seguinte, chegava outra, não, meu avô, eu conheço, a minha mãe, meu pai, nasci, me criei. Aí eu dizia a mesma coisa. Nessas alturas, eu passei 5 anos pesquisando para poder concretizar essa imagem. Que ninguém sabia, né? Isso. E daí, depois de 5 anos, eu resolvi fazer um registro lá no cartório Paulo da Pessoa e daí começamos a divulgação. E por que ela ganhou o nome de Face de Cristo? Na realidade, é um perfil do rosto humano. Uhum. Por exemplo, se eu dissesse, ali na Pedra do Urubu, lá, ou na rocha, tem um perfil do nosso amigo Mendes, publicidade. Aí você ia dizer, Tony, o que caracteriza comigo? Qual é a aparência? O que tem a ver comigo, né? O nariz, a barba. Eu tinha que provar. Não, tem a barba, entendeu? Isso. Nariz, tudo eu tinha que... Queixo fino. E daí, por quê? Por que Face de Cristo? Por quê? Porque o primeiro ponto, na parte da cabeça, em cima da testa, tem uma divisão na rocha. Isso. Essa divisão a gente coloca como se fosse a marca da coroa. Correto. No local, como se fosse o olho, tem uma marca branca. Essa marca branca, ela é da própria rocha. Ou seja, a rocha tem 23 metros de altura, 36 metros de diâmetro, aproximadamente mais de 500 toneladas. A única marca branca que tem dela inteira... Estou nesse local, né? Nesse local. Muito bem. Porque se tivesse outra, você já, mas tem outra marca. Correto. Só tem aquela só. Então, é tanto que quando eu comecei a fazer a divulgação, teve pessoas que entenderam que tinha sido eu que tinha mandado pintar lá. Aí, a dona Maria Neuza Santana tinha uma foto, né? Há muitos anos. Saudosa memória. Em 1938, né? Da foto, com a mesma marca branca. Quer dizer, 1938, eu nasci em 1967, ainda faltava 29 anos para mim nascer. Correto. A marca branca já existia, né? Então, pronto. Aí foi mais bacana para mim. Ganhei um ponto, né? Aí depois da marca branca, a marca na cabeça, a marca branca, aí depois, quando você se posicionar no local certo, você olhar para a face e olhar para a torre da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, você vai perceber que a face está direcionada olhando para a torre da face. Para a torre, né? Então, por isso que foi esses 3 pontos que levaram o nome Face de Cristo. Muito bem. Mas no começo foi difícil. No começo, quando eu comecei a fazer a divulgação, teve pessoas que foram falar, na época que era um padre, que hoje é o Monsenhor Denival, né? Foram falar para ele, pedir para falar para ele impedir de eu divulgar o trabalho. E foram dizer para ele que eu andava dizendo que estava vendo Jesus Cristo lá na Pedra do Urubu. Aí daí ele me chamou lá para conversar comigo, ele está ali em missão para contar. Isso. Inclusive ele participou na matéria da televisão e ele contou isso, ele confirmou o que eu estou falando aqui. E daí o Monsenhor, na época o padre me chamou e disse, Tony, que história é essa que você anda dizendo, que me disseram que você anda dizendo que está vendo Jesus, a imagem de Jesus Cristo na Pedra do Urubu? Eu digo, não, padre, mas... É um perfil que a própria pedra tem um formato, né? Fui falar para ele disse, mas tem nada que tem tudo. Aí vamos olhar. Fui lá em casa, peguei uma fotografia, mostrei para ele. Ele disse, na realidade parece aqui, mas tem nada que tem, a foto foi tirada lá. Aí ele disse, não, pai, eu digo, vamos olhar lá, conferir. Aí ele disse, não, depois. E daí passou 1 mês, passou 2 meses, passou uns 3 meses, e eu preocupado. Eu digo, eita, quando ele for olhar lá, se ele não entender, ele vai dizer um bocado de coisa comigo. Aí quando foi um dia lá, ele me chamou e disse, vamos olhar tudo. Aí ele e seu Valmir Alves, vamos olhar. Aí nós saímos da Igreja Matriz a pé até lá na rocha, e eu preocupado, eu cheguei lá. Tomara que ele veja. Meu Deus do céu, cheguei lá, se ele não entender, ele vai dizer um bocado de coisa comigo. Aí sempre eu dizia, mas seja lá o que Deus quiser. Eu pensando comigo, seja lá o que Deus quiser, tem que ir. Aí quando eu cheguei lá,
Quando eu fui mostrar para ele, quando eu comecei a mostrar, Ele sabia. ele disse, não, Tony, já estou vendo tudo, precisa você mostrar mais nada. É maravilhoso, é muito bacana, é uma coisa de grande importância para Brejo Santo, para a região. Isso aqui você vai ser feliz por você estar fazendo esse trabalho e tudo. E falou que estava à inteira disposição para ajudar. Falou para mim, se alguém dissesse que já conhecia, ele falou que desmentia, que na época ele estava com mais de 50 anos como vigário em Brejo Santo, nunca tinha escutado ninguém falar. E daí foi onde eu fiquei mais tranquilo. Mas ainda sofri um bocado com isso aí. Mas no começo também muitas pessoas achavam que eu estava enlouquecendo tudo e diziam, a associação acaba desmanchou, porque uma pessoa estava na associação, estava trabalhando na associação, mas eu era muito aliado aí o outro disse, ó, você tá, mas Tony está endoidando, Tony está enlouquecendo, Tony dá parada no Santa Teresa, e você vai junto com ele também. Aí o pessoal foi afastando e tudo, e eu ainda sofri um bocado por conta disso aí. Mas depois, quando foi que melhorou? Melhorou mais depois que quando, por exemplo, depois do Monsenhor, depois veio um bispo lá de Juazeiro, do Crato, né? Dom Fernando também vai visitar, depois vem um pastor, vem outro, depois vem rádio, vem jornal, vem televisão, tudo. Aí o pessoal, todo está endoidando, esse povo tudo está endoidando junto com ele também. Aí melhorou mais. Nós tiramos o primeiro cartão postal de Brejo Santo, com a face de Cristo. Não sei se vocês têm conhecimento. Repita isso aí, olha, preste atenção, olha o que Tony está dizendo. Primeiro cartão postal. Primeiro cartão postal de Brejo Santo. Patenteado é da Pedra do Urubu. É, da Pedra do Urubu. Não tem registro de outro, não. O primeiro foi nós. Então, quer dizer que qualquer turista que chegar a Brejo Santo e tiver a curiosidade de chegar até a pedra, ele pode comprar o cartãozinho dele lá e para onde ele levar, ou já enviar para algum amigo, né? Isso, exatamente. Vai levar o nome de Brejo Santo, e a Pedra do Urubu, que já é um monumento histórico da nossa cidade. Né? Nós criamos o primeiro cartão postal de Brejo Santo. Hoje, o Alto da Bela Vista é o principal bairro turístico de Brejo Santo. Nós conseguimos transformar o antigo Serrote para o Alto da Bela Vista. Nós conseguimos lá, através desse projeto também, o Santuário de São Francisco, que foi uma iniciativa do saudoso deputado Ednandinho, mas comigo, ele conversou comigo para poder fazer o santuário lá, e depois ele faleceu e está construído. Estamos esperando a estátua de São Francisco. A estátua lá é 6,40 m em cima mais 5 metros a pilastra que vai receber a São Francisco. A imagem. Então, foi um projeto, uma obra do governo do estado, uma obra de mais de R$500 milhões foi investido. Então, tudo isso aí porque nós plantamos a semente da Pedra do Urubu, da face de Cristo, tudo isso aí. Ou seja, Brejo Santo vai ficar enquadrado aí entre os maiores turismo religioso do estado do Ceará. São Francisco lá no Canindé, Padre Cícero em Juazeiro do Norte, e aqui Nossa Senhora de Fátima também tem lá no Crato, né? Isso. E Brejo Santo agora está próximo a receber também a estátua de São Francisco. Pode ter certeza que ainda nem caiu a ficha da população do Brejo, principalmente do Alto da Bela Vista, o tanto que vai enriquecer o nosso bairro ali. Ô Tony, voltando ao museu, qual é a peça assim, que você tem no museu, assim, a peça mais antiga, mais valiosa? Eu estive lá e vi uma telha, rapaz. A telha é do tamanho assim, quase 1 metro. Ela tem uma espessura mais de 3 centímetros, 4 centímetros. Eu acho que para sacar uma telha daquela, passava um mês. Aquela telha, você conseguiu ela onde? Aquela foi dos antigos casarões da Taboqueira, entendeu? Tem delas ali que pertenceu agora há pouco tempo, tem uma delas que foi do casarão da Rua Velha, de Pedro da Fazenda, que foi demolido. Ainda tem uma delas também, e outros da Taboqueira, do antigo casarão. Então, o que nós temos? Nós temos, como você me perguntou agora, qual é a peça mais de grande importância? O nosso acervo lá, nós temos um acervo de 10 anos, temos de 100 anos, temos de 1000 anos e temos de milhões de anos nosso acervo. Eu vi uns armadores lá, acho que era do tempo de Dom Cocada, né? Exatamente. E temos, entendeu? Assim, lembrando bem agora, a mesa, aquela mesa de estilo de outro país, que eu não lembro mais, agora não estou lembrando o estilo dela. Estilo europeu. Aquela mesa foi do seu Pedro Nicodemos também. Importância porque muita gente... Ela é imóvel, não é cedro. Muita gente ali, cedro antiga. Muita moradora do Antigo Serrote gostava muito do seu Pedro Nicodemos. A mesa colonial. Inclusive aquela mesa, seu Pedro Nicodemos deu para uma moradeira dele, entendeu? E o neto a neta da moradeira doou para o Museu da Pedra do Urubu. Isso é importante. E se não fosse o Museu da Pedra do Urubu, aquela mesa já tinha sido queimada, já tinha sido demolida. O pessoal que perdeu assim aquele bom gosto pelas coisas antigas, né? Exatamente.
Então, nós temos também eletrônico também, temos o primeiro gravador de mente para obesidade, está no Museu da Pedra. Tá vendo aí, meu diretor? Eu sabia que ia sobrar para mim. Tem também, e daí nós temos lá, usar nossa cerveja, é muito riquíssimo. Temos os fósseis, né? Os fósseis de peixe, nós temos tronco, folha fossilizada, um dos fósseis mais raros. É folha, correto. Nós temos. Muito difícil. Nós temos uma folha lá que eu não deixo nem exposta porque... É perigoso alguém lavar, né? Exato. Porque ela é pequena e daí nós temos. Então, nós temos também uma acervo indígena, né? Que foi encontrada ali no Baixo do Lobe, né? Baixo do Lobe. Que ali era um cemitério indígena, né? Um cemitério indígena, exatamente. Então, ali tudo isso aí é riqueza. É uma riqueza da nossa cultura. Você vê que o nosso Museu da Pedra do Urubu, eu acho que só quem tem o acervo indígena aqui hoje é nosso museu. Com certeza. Outros já até foram para outra cidade que era para estar aqui em Brejo Santo, foram encontrados. Estão em outra cidade. Realmente. E o nosso museu está lá. E o nosso museu é um museu, sim, não é um comércio. Chegar uma pessoa e dizer, Tony, eu vou dar 100 mil reais em qualquer um acervo desse aqui, ou 200 ou 300, eu digo, não é meu, é do museu. Não é o valor que vai levar a peça, né? Não, jamais. Não posso vender, que é do museu, entendeu? Aí não tem jamais. como. Então ninguém nunca vai escutar, eu tenho isso aqui porque eu comprei a tona lá do museu, né? Ali tem um valor histórico que não tem dinheiro que pague, né? Não tem dinheiro que pague, exatamente. Então a importância do nosso museu é isso, porque nós, por exemplo, para nós contar a história para essa geração de hoje, se nós não tiver aquele acervo, não tiver aqueles pertences, a gente vai contar, mas não vai ficar sabendo. E com o acervo, com aqueles pertences, a gente vai contar e vai ficar viva a história. E vão lembrar, dizer, por exemplo, eu cheguei lá e dizer, essa mesa aqui pertenceu a saudoso Pedro Nicodemo. Aí vê a mesa, vão lembrar dele. Muito bem. Imaginar. Por falar em lembrança, eu lembrei aqui agora há pouco, aquela pergunta, o que é que tem a ver, para encerrar aqui o nosso bate-papo, que é a nossa prosa de hoje, a prosa vai encerrar com a seguinte pergunta. O que é que tem a ver Brejo Santo com o Rio de Janeiro? Interessante. Brejo Santo da cidade aqui para cá, no interior do Cariri. Rio de Janeiro é uma das maiores capitais do mundo. Tem a ver com o Rio de Janeiro? Será que tem a ver? Deve ter alguma coisa, né? Então vamos ver. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Isso. Brejo Santo também é uma cidade maravilhosa. Graças a Deus. O Rio de Janeiro nasceu das águas. Rio. Nasceu das águas. Brejo Santo também, Brejo nasceu das águas. Brejo nasceu das águas, O Rio de Janeiro tem um Cristo Redentor. Brejo Santo tem a face de Cristo. Muito bem. O Rio de Janeiro tem um ninho do urubu. Brejo Santo, a pedra do urubu. O Rio de Janeiro tem a maior torcida do futebol brasileiro, que é os flamenguistas. Brejo Santo também não é diferente. Tem a ver ou não tem? Tem, não tem. Então, meus amigos, eu quero aqui agradecer a presença do Tony, que continue nesse trabalho seu, nessa labuta tão boa, defendendo a cultura e o turismo. E brevemente iremos fazer alguma reportagem lá, né? Que a nossa Te Informei TV não vai se resumir só no Sala de Prosa, não. O Sala de Prosa são entrevistas individuais, mas vai ter as coletâneas de outras coisas aí, para um conhecimento maior, informativo, para o Ceará, o Nordeste, o Brasil e o mundo, que é o objetivo do nosso diretor, que é um caboclo muito inteligente, e não só ele, como toda a sua equipe que nos ajuda aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, porque eu estava enferrujado, e eles me trouxeram para cá, que eu agradeço muito, né? Fico muito agradecido. E, Tony, muito obrigado. E aos meus telespectadores, não esqueçam, olha, Te Informei TV, segunda-feira de volta com mais novidade. Tchau, gente.